tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo de pós-jogo de São Paulo e Barcelona de Guayaquil, partida válida pela fase de grupo da Libertadores, fase de grupos que tá acabando, né? Falta só mais um jogo para o São Paulo, que é contra o Tadieres em casa. Para o São Paulo, talvez, né, confirmar o primeiro lugar do grupo ou não, o que ficou um pouco difícil, né, com o empate de hoje. Mas a gente vai falar bastante sobre o jogo, tá? A gente vai hablar, como diz as minhas amigas, a gente vai hablar bastante sobre esse jogo. Bom, gente, antes eu queria comunicar a vocês, né? Eu acho que vocês já estão sabendo, mas o Brasileirão ele foi paralisado por 2 rodadas, então os próximos 2 jogos do São Paulo, o São Paulo não vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, mas se não me engano tem Libertadores e tem Copa do Brasil nesse meio tempo, que não vai parar, né? Só vai paralisar o Campeonato Brasileiro. Acho que é uma atitude correta, independente se vai ter ou não vai ter calendário. Eu acho que a situação é muito complicada para os times que são do Sul, né? Então, times que estão na Série A, Inter, Grêmio, Juventude, são times que estão perdendo jogos por causa da situação do Rio Grande do Sul, que vai demorar um pouquinho para normalizar, né, gente? Então, acho que é a decisão correta. Eu tava pensando em soltar um vídeo só para falar sobre isso. Eu tô vendo que tá saindo muita coisa na mídia aí sobre o São Paulo. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Talvez no final de semana eu solte um vídeo, tá? Porque agora o São Paulo vai ficar um tempinho sem jogar, então talvez no final de semana eu solte um vídeo sobre isso, tá? Mas vamos comentar desse jogo, que é o foco principal, o jogo aí de empate. Para mim, um resultado ruim, e eu vou explicar para vocês por que eu acho que é um resultado ruim aos pouquinhos. Hoje o Zubeldia, ele testou uma nova formação, né? Ele entrou com um time um pouco diferente, mas nem tanto, né? Ele poupou o Rodrigo Nestor, poupou o Bobadilha, né, também. E ele modificou um pouco o time, modificou o estilo de jogar e eu acho que não funcionou. E tudo bem, gente, também a gente não tem que ficar criando caso, uma hora isso ia acabar acontecendo, não é sempre que todo time vai jogar numa puta de uma intensidade, então nos últimos jogos o São Paulo tava jogando com a intensidade lá em cima, então brigava por todas as bolas. Acho que até o jogo em si não pedia tanta intensidade do São Paulo, né, até porque São Paulo já estava classificado, né, só vai decidir aí quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo do grupo, então eu senti muito isso no São Paulo, sabe? É assim, se eu ganhar, ganhei, se eu não ganhar também tudo bem que eu já tô classificado. Esse pensamento é um pensamento ruim, tá? Primeiro porque é muito importante o time se classificar em primeiro ali na chave. Por que eu digo isso? Porque se classificar em segundo te dá a chance de você pegar logo de cara, nas próximas fases, um time brasileiro. E é ruim você pegar um time brasileiro nessa altura do campeonato, porque nas últimas edições da Libertadores, só times brasileiros ganharam Libertadores. Então, assim, essa competição está sendo dominada pelos times brasileiros e são times que têm mais potencial do que os times argentinos, né, que estão na Libertadores. Tem muito time ruim, na verdade, né, que não é brasileiro. E eu até acho, gente, olha, hoje de verdade, dia 16 de abril, eu até cravo aqui que na minha visão, o campeão da Libertadores vai ser novamente um time brasileiro. Eu acho que não tem como tirar do Brasil esse título da Libertadores. Eu acho que mais um ano que o Brasil, ali o time brasileiro vai performar de novo nessa competição. Então a chance de você pegar um time brasileiro já na próxima fase é gigante se você se classificar em segundo. Então é mais do que a obrigação se classificar em primeiro, principalmente porque ali o São Paulo só enfrentaria dificuldades com o Tadieres. Então, e eu não tô falando que o Barcelona é um time ruim, não é. Hoje o Barcelona fez um jogo muito correto, fez linhas, né, defensivas, marcou muito bem o time do São Paulo. Eu acho que de certa forma teve até um período do jogo que empurrou o São Paulo para trás, conseguiu fazer jogadas, conseguiu criar jogadas, né? Até talvez ficou mais perto de fazer o gol do que o São Paulo. Então, não tô falando que é um time ruim, mas o time que traria mais dificuldade pro São Paulo era realmente o Tadieres. E dentro de casa, com 50 mil pessoas, para mim é um resultado ruim. Esse empate é um resultado ruim, eu julgo como ruim. Acho que agora é realmente descansar, né? Tem alguns pontos positivos pra gente falar, né? Que é a volta do Lucas. Eu acho que o Lucas voltou muito bem. Espero que ele consiga ter uma sequência, que ele não se lesione tanto, porque ele é uma peça-chave, né? Ele é uma peça importante. Mas é um jogo, eu acho que
Primeiro de tudo, para colocar os pés no chão, né? Eu acho importante demais a gente ter esse pés no chão, assim, de, olha, não é também o melhor time do mundo, né? Não é porque tava numa sequência muito boa desde que o Zubeldia chegou que ia permanecer assim. É óbvio que o São Paulo não ia jogar com 100% de intensidade e 38 jogos em sequência. Óbvio que uma hora isso ia acontecer. É saber lidar com isso, né? Porque na minha visão, assim, desde que o Zubeldia chegou, acho que esse é o pior jogo do São Paulo, assim, em quesito, não em quesito de intensidade, porque eu acho que o São Paulo buscou muito gol até o final. Buscou, tentou. Então, assim, eu me arrisco a dizer que o São Paulo poderia ficar ali 24 horas que não ia conseguir fazer o gol, porque a bola não ia entrar. Normalmente, quando vai passando assim 10, 15 minutos de jogo, você começa a ter uma percepção daquele jogo que você fala, não vai sair nada. Não vai sair nada desse jogo. Desse mato não vai sair coelho, mas nem a pau. E aí você fica esperando, mas não sai. E isso se desenhou num primeiro tempo do São Paulo, que eu não achei ruim, mas não achei ótimo e excelente. Achei um primeiro tempo ok. E num segundo tempo que, pra mim, assim, em boa parte do tempo, o Barcelona tava melhor do que o São Paulo. No segundo tempo. Tava melhor, tava mais perto de fazer o gol, tava agredindo mais, tava sendo mais agressivo. Até as modificações, o São Paulo retomou um pouco do controle de jogo, mas ainda assim foi ineficiente, não conseguiu fazer o gol e não conseguiu sair com a vitória. E para mim, esse empate é um resultado ruim por todos os motivos que eu já falei, principalmente pela questão de não vencer em casa um adversário que teoricamente é um pouco mais frágil do que o Tadieres, porque agora, se o São Paulo quiser, né, ficar em primeiro lugar da chave, o São Paulo necessariamente precisa ganhar do Tadieres e não só ganhar, o São Paulo precisa tirar o saldo de gols também. Então é uma situação complicada, né? O São Paulo pode ficar em segundo ou pode ficar em primeiro, tudo vai depender do jogo contra o Tadieres, mas era fundamental que o São Paulo vencesse hoje, porque se vence hoje e ganha do Tadieres, era primeiro lugar da chave e ia mais tranquilo, porque não ia correr o risco de pegar time brasileiro na segunda fase. E, gente, não tem quem fale que, ai, tudo bem pegar time brasileiro agora. É horrível, é horrível pegar qualquer time brasileiro. Mas, enfim, que esse jogo sirva, né, de aprendizado. Agora, com a paralisação do Campeonato Brasileiro, a gente vai ficar aí um tempinho sem jogar, né? O Zubeldia vai ter um tempinho para treinar o time. E é ter calma, ter paciência, é um trabalho que está iniciando, é um trabalho que já se mostrou promissor, né? Sob o comando do Zubeldia, ele tem repertório, sabe? Ele consegue rodar o elenco, ele consegue fazer coisas que o antecessor dele não fazia, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência, o trabalho tá começando agora, então, nossa, não é terra arrasada. É só que assim, gente, eu não sou hipócrita de chegar aqui e falar, nossa, não, empatamos e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não é que a gente sempre quer a vitória, mas a gente sempre quer que o time busque o melhor. E hoje eu achei o time um pouco lento, assim, ele demorou pra mexer, o Luciano tava pregado em campo e ele permaneceu deixando o Luciano, ao invés dele tentar colocar o Rodriguinho, dele tentar colocar o William, até relacionar-se mesmo o Rames, o cara já vai sair em junho, relaciona o cara, deixa o cara jogar, sabe? Não faz mal você deixar o cara jogar, ele vai sair em junho de qualquer jeito, porque não rendeu no São Paulo, foi uma contratação fracassada. E eu não vou perder mais 5, 6, 7 minutos falando de Rames Rodrigues, porque é uma contratação fracassada, assim como foi a do Inominável, que eu não posso nem citar o nome dele aqui, que me dá ânsia de vômito, citar o nome dele aqui. Então, assim, é um jogo que vai servir de aprendizado, eu acho que é um jogo importante, um termômetro importante para o São Paulo, eu acho que veio no momento certo para entender que, assim, não ganhamos nada ainda. Então, para ganhar, a gente vai ter que se esforçar 30 vezes mais, 40 vezes mais. E é interessante ele fazer esses testes, ele mudar, ele ir atrás de mudar o time, porque precisa, né? Ele consegue ver os jogadores que são bons na função, que não são, e por aí vai, beleza? Gente, eu acho que no final de semana, a gente tá na quinta, né? No final de semana eu vou lançar talvez um vídeo falando sobre a paralisação, né, do Campeonato Brasileiro, dando a minha opinião sobre isso. Depois a gente fala mais também sobre os jogos da Libertadores, tá? Que a gente vai fechar contra o Tadieres, jogos paralisados, Copa do Brasil, né? Que vai ser agora a volta no Morumbi. A gente vai falar com bastante calma sobre isso, tá bom? Então, é isso.
Me sigam nas redes sociais, compartilhem o meu vídeo aí com seus amigos, tá? Mais uma vez agradecer, tá subindo demais as minhas visualizações e eu só posso agradecer a vocês, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.